Segunda Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis 5:1. É uma passagem muito conhecida. Então, dia 10 e 11 de julho, retiro dos jovens, né? A princípio é retiro dos jovens, né? Tomara que seja retiro dos jovens, mas se não for, vai ser retiro de qualquer forma. Mas vai ser bênção. Eu creio que eu vou ver os jovens todos aí envolvidos nesse projeto aí, 10 e 11 de julho. Então, irmãos, eu vi as fotos lá do sítio, nossa. O sítio tem piscina aquecida, né? Aquecida, vai dar para mergulhar até de madrugada, se quiser. Glória a Deus. Acho que estava pensando, vamos ver se a gente faz uma vigília na piscina. Ai, a piscina quente, a piscina aquecida, glória a Deus. Julho vai estar aquele frio, né? Ainda mais que o sítio é lá no pé da Serra do Mar. Então pensa que frio que faz lá. Mas a piscina quentinha, dormir dentro da piscina, vai ser uma benção. Glória a Deus. Então, só falta os jovens aí se movimentarem para que a gente vá numa caravana aí e vai ser uma bênção. Amém? 10 e 11 de julho. Achou aí, Naamã? Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações de uma maneira plena e sobrenatural. Aviva, Senhor, os nossos corações com a tua palavra, fala poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor, a minha vida, e que cada coração seja boa terra para receber a semente que é a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Escute, a palavra do Senhor aqui nos fala em 2 Reis sobre esse grande general de exército famoso chamado Naamã. A Bíblia diz aqui que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Só que ele tinha um problema, uma dificuldade, uma adversidade. Ele vivia um problema interior, um problema com ele mesmo, que ninguém sabia qual era. Ele era leproso, ele tinha lepra. Naquela época, se a lepra de Naamã se tornasse pública, ele com certeza não poderia exercer o cargo de influência que ele exercia. Se fosse público a situação e o problema que Naamã atravessava, com certeza toda a influência que ele tinha, todo o status social, político e financeiro cairia por terra, porque ele teria que ser excluído do meio da sociedade. E Naamã vive isso, e nós sabemos como que é a história. Uma menina que está ali, ela está servindo na casa de Naamã, ela vai dizer: olha, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, e eu tenho certeza que Deus o curaria. E a Bíblia diz que Naamã vai pedir carta ao seu rei, e ele vai até lá, até mesmo achando que é o rei de Israel que pudesse curá-lo. E quando ele vai até o profeta dessa época, que é o profeta Eliseu, a Bíblia diz que ele vai até o profeta Eliseu numa expectativa, e Eliseu vai dizer para ele assim, simplesmente, sem que menos o atenda: sai daqui, vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado. A Bíblia diz que Naamã sai para ir ao Rio Jordão, e quando ele chega ali, de frente do Rio Jordão,
O Rio Jordão não era nada do que ele esperava. Naamã vai olhar, se deparar ali com aquela visão do Rio Jordão, e ele vai dizer: não são Abana e Fafá rios melhores do que esse Rio Jordão? O aspecto do Rio Jordão, para quem não sabe, para quem não conhece, o aspecto do Rio Jordão é uma água meio barrenta, é um rio que não chama a atenção de ninguém, é um simples rio que passa ali. E de repente o profeta mandou que Naamã fosse até ali e mergulhasse 7 vezes naquele lugar, que aparentemente, olhando para aquilo, nada poderia acontecer, nada de bom poderia acontecer naquele lugar. A Bíblia diz que Naamã fica frustrado com a revelação que ele está tendo, com a visão que ele está tendo do Rio Jordão. Mas quando Naamã quer sair frustrado, a Bíblia diz que aqueles que estão acompanhando Naamã, aqueles que estão juntos ali, os seus soldados, eles vão inquirir a Naamã. E sabe, quando eu olho para essa passagem, eu vou fazer um adendo, abrir um parênteses aqui. A gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente anda, porque aqueles que andam conosco, que estão ao nosso lado, eles podem muitas vezes influenciar a nossa vida. Porque pensa se Naamã estivesse ali com alguém que também naquela hora estivesse tendo a mesma visão que ele estava tendo. Pensa quando ele falou, ô glória, pensa quando ele falou: não são Abana e Fafá rios melhores do que esse aqui? E se de repente aquela galera que está com ele olhasse para ele assim, talvez com a intenção de puxar o saco de Naamã, ou coisa parecida, e dissesse: é verdade, Naamã, lá tem rio melhor, lá tem coisa melhor. Mas a Bíblia diz que esses que estão com ele, numa visão diferente de que Naamã estava tendo, eles vão contrariar a visão de Naamã. Amigo é aquele que muitas vezes, irmão, não fala aquilo que te agrada, mas fala a verdade. E quando é amigo usado por Deus ainda, aí é que é melhor, porque eles vão olhar para Naamã e vão dizer assim: olha, nós já estamos aqui, você já está aqui. Eles vão fazer Naamã pensar: não seria interessante obedecer aquilo que o profeta diz? Então, quando a gente está para viver aquilo que Deus tem, sabe, a gente precisa estar cercado de pessoas que possam nos influenciar e nos colocar para cima. Se você tem que andar com alguém, sempre ande com alguém que você tem convicção de que ela pode te levar para cima e não para baixo. Se você tem que andar com alguém, se você tem que ter parceiro, parça, amigo, camarada, chegado, se você tem aquele vocabulário do tamo junto, se alguém tem que estar junto com você, essa pessoa que está junto com você sempre tem que ser alguém que vai te levar para cima, que vai te puxar para cima e não para baixo. Então cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Qual era o sonho de Naamã? Ser curado. E aí quando ele vai naquele momento ali de confronto, porque aquilo que ele via, que ele enxergava, não era muito bem aquilo que ele esperava, Deus vai usar os amigos dele para dizer assim: espera aí, dá uma segurada, será que não pode ser aí? Esse tipo de amigo que é bom a gente andar junto, irmão. Esse tipo de amigo que é bom. Então comece a selecionar as suas amizades, os seus companheiros. Se você tiver que andar com alguém, ande sempre com alguém que vai sempre te puxar para cima e não para baixo. Porque tem horas na nossa vida que, como Naamã, as adversidades batem à porta. O milagre que Naamã precisava era algo impossível, humanamente falando, era algo que só Deus poderia fazer. Mas Deus vai usar aqueles que são tão pequenos, vão usar os soldados dele para dizer para ele assim: olha, para e pensa um pouquinho. Porque na hora das decepções, das frustrações, irmão, a gente tem dificuldade de pensar. E a gente sabe da história: Naamã vai mergulhar 7 vezes ali. E o que vai acontecer? Naamã vai ser curado. Ele será curado. E a Bíblia nos menciona que foi um milagre tão tremendo, tão maravilhoso, que Naamã, ele vai ficar impressionado com o que aconteceu. Aqui no versículo 15, se não me engano, ele vai dizer assim: então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio após diante dele e disse: agora eu conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel, e agora eu peço que aceite os presentes do teu servo. Naamã vai reconhecer que em Israel tem Deus.
Ora, quem era Naamã? Chefe do exército da Síria. Naamã tinha os seus deuses. Naamã tinha os seus deuses com D minúsculo que ele adorava, mas agora, diante do grande milagre que vai acontecer na vida dele, o milagre da cura, da libertação e da transformação, a Bíblia diz aqui agora que Naamã vai se converter. No versículo 15, ele vai declarar que não existe outro Deus como o Deus dos céus e da terra, como o Deus de Israel. É tão tremendo isso aqui, isso é tão provocativo para nós, sabe por quê? Porque Naamã está dizendo assim, ó, não existe um Deus como o Deus de Israel. Mas sabe para quem que ele está falando isso? Para o povo de Israel. E sabe qual é o momento da história aqui do povo de Israel? A Bíblia diz que eles estão vivendo tudo isso. O rei da Síria, eles estão levados cativos, eles estão presos. Sabe por quê? Porque abandonaram o Senhor. E a Bíblia diz que porque eles abandonaram o Senhor os entregou na mão dos assírios. Porque não confiaram em Deus, eles estão vivendo um tempo de adversidade e de dificuldade. Aí agora vem alguém do outro lado, alguém que não crê, que não acredita, que não confia, e ele próprio vai se converter no meio do povo de Deus e declarar que não existe outro Deus como o Deus de Israel. Que tremendo, irmão! Sabe de uma coisa? Para mim me converter, eu só preciso permitir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Na contramão do povo que poderia viver tudo. Então, escute algo nessa noite. Não importa se você entrou aqui pela primeira vez, pela segunda. Talvez você entrou aqui, a sua fé está meio abalada por conta das decepções, das frustrações, das lutas que você tem enfrentado e tem vivido. Mas basta você crer e acreditar que Deus vai se mostrar como Deus poderoso sobre a tua vida. Basta crer, confiar e acreditar. Naamã está declarando para todo mundo que Deus é tremendo. E quem deveria declarar que Deus é Deus? Olha que contraponto. Sabe? Se a gente não declarar que Deus é Deus, se você não declarar que Deus é todo-poderoso, que Deus é maravilhoso, se você não declarar que Deus é fiel, que é tremendo, talvez Ele vai usar até mesmo aquele que está fora, aquele que não crê, aquele que está bem distante, mas Ele vai realizar. Se você não permitir que Deus faça na tua vida, Ele vai fazer na vida do outro, mas Ele vai continuar sendo Deus. É que muitas vezes a gente, como o povo de Israel aqui, sabe por que Deus já não fazia milagre no meio do povo de Israel? Porque a Bíblia diz que o povo o havia abandonado, que o coração do povo estava longe das coisas de Deus. O povo aqui adorava outros deuses. Lembra lá atrás, quando você pega o capítulo 2, 3, 4, você vai ver lá sobre Acabe, sobre Jezabel. O povo estava comprometido, o povo estava adorando a outros deuses. Aí Deus vai pegar um lá de fora para declarar que Ele é Deus. Irmão, começa a declarar que Deus é Deus, senão Deus vai usar o lá de fora. Começa a declarar que Deus é Deus. Uma coisa eu te digo, Deus continua sendo Deus. Se Deus não usar você, Ele usa a jumenta, a mula, a pedra, Ele usa tudo, mas Ele usa. O que não vai deixar de acontecer é o nome do Senhor ser declarado. Então deixa Deus usar você. Às vezes a gente está no meio do povo de Deus e não está declarando. Agora sai Naamã dizendo, não tem outro Deus como o Deus de Israel. Pensa, e o povo de Israel olhando para Naamã, ele evangelizando, aqui gritando na rua. E quem deveria fazer, não faz. Quem deveria declarar, não declara. Uma coisa é certa, irmão. Se você não declarar, o outro vai declarar. Então, declare você. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, declare você. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que tudo isso que Naamã vai viver, Naamã vai se converter, e ele vai se tornar um novo homem, curado, liberto. Naamã agora tem um testemunho de vida, um testemunho de milagre. Tudo isso vai acontecer por causa de uma menina. A menina que está lá na casa dele vai dizer assim, se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, com certeza o meu Deus o curaria. Mas o que me chama a atenção é que nós não sabemos nem o nome dessa menina. Ela é anônima. Uma coisa é certa, irmão.
Deus não quer usar os famosos, Deus não quer usar só eu aqui em cima do púlpito, Deus quer usar você aí também. Talvez você seja tão anônimo, você não tem nenhum cargo, você não tem nenhum curso, você não é obreiro, não é evangelista, não é pastor, você simplesmente se declara como membro, você simplesmente se declara como alguém que adora a Deus, que serve a Deus, que segue a Deus. Pois eu vou dizer para você, da mesma maneira que Deus quer usar quem está aqui em cima, Deus quer usar quem está embaixo, Deus quer usar os conhecidos, Deus quer usar os famosos, mas Deus muito mais também quer usar os anônimos. É através da vida dos anônimos que Deus muitas vezes faz coisas que vão mudar a história do mundo. Deus usa os anônimos. Como é que chamava essa moça? Qual o nome dela? Não sabemos. Tem uma foto dela? Não tem. Às vezes a gente não vai sair nem na foto, mas Deus vai usar tremendamente para mudar o mundo. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado aí, ó. Vê se ele tem cara de quem Deus pode usar ele. Tem ou não? Hã? As coisas que mudam o mundo, as coisas mais significativas, são realizadas muitas vezes pelos anônimos. Ninguém vai saber, não são na foto, ninguém sabe, ninguém viu. Só tem um detalhe: olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus vê. Vê ou não vê? Vê. Você está falando dela, tá ou não está? Então, por que você está falando nela? Olha aí. Se Deus não tivesse sido na vida dela, a gente não estaria falando dela. Então, irmão, eu não preciso ser famoso para o mundo, eu preciso ser famoso por Deus, para Deus, sabe? Eu não preciso que o mundo fale de mim, que as pessoas falem de mim. Hoje em dia, nós vivemos esse advento da internet, da rede social. As pessoas querem ser famosas no Instagram, no Facebook, no Twitter, não sei aonde. Irmão, seja famoso no céu. Se alguém tem que falar de você, é Deus. Se alguém tem que ver a tua vida, é Deus. Observasse o meu servo fiel, Jó. Deus estava vendo Jó. Não importa se ninguém está me vendo o que eu estou fazendo. Se Deus está vendo, aleluia. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Nós só estamos falando dela porque Deus agiu na vida dela. A gente acha que Deus vai agir na nossa vida só quando a gente tiver uma fama, quando eu for mais conhecido, quando eu estiver mais preparado. Qual a preparação que essa moça tinha? Nenhuma. E vem para mim, presta atenção. Vem aqui para mim. Aonde que essa moça está? Escrava na casa de Naamã. Está lá a mulher de Naamã, fazendo rango, o feijão, arroz, a macarronada. Aí de repente ela está junto lá, ajudando a mulher de Naamã. Aí de repente ela ouve Naamã e a mulher dele conversando. Então, sabe o que é, mulher? Estou leproso, e agora o que vai fazer? Pensa essa menina aqui, ouvindo isso. A mulher dele falando: ai, o bem está leproso, está com problema. Ela podia olhar assim e falar: aí Deus, é isso aí. Deus pesando a mão, sabe por quê? Você foi lá em Israel, né? Pegou todo mundo, bateu, chicote comeu, matou, destruiu, escravizou. Agora isso aí é a paga, viu? Isso aí é a paga. Olha aí, ó, vai mexer com quem está quieto. Mexe com a menina dos olhos de Deus. Vai aí, ó, tá vendo aí? Isso aí é praga, isso aí é maldição, porque você foi lá. Ela podia ter esse pensamento? Poderia. Mesmo sofrida, escrava, presa, humilhação, é escrava, mas mesmo assim, o que vai sair da boca dela não são palavras de ódio, não são palavras de rancor, são palavras de amor. Ela queria ver Naamã curada, ela queria ver Naamã curado, ela queria que Deus agisse e ver o poder de Deus agir na vida dela, na vida dele. Irmão, porque aqui tem duas partes, tá? Primeiro, Naamã
que comeu no chicote, levou todo mundo preso, levou ela para ser escrava. E o segundo, qual é? Deus. Ela poderia muito bem não ter fé nenhuma aqui. Poderia ou não poderia? Poderia. Estou escrava. Que Deus é esse? Onde eu estou? Ela poderia estar com a fé dela abalada. Sei lá. O Deus lá, né? Que meus pais contavam, que diziam. Mas não sei não, porque onde eu estou? Olha que situação que eu estou vivendo. Na situação que ela estava. Como é que ela poderia falar que Deus cura? E a gente muitas vezes é essa menina aqui. Porque quando a nossa vida está difícil, quando a nossa vida está trancada, amarrada, o céu está de bronze, você não vê nenhuma alternativa, nenhuma saída, aí é que eu quero ver você dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Sabe, eu não tenho nenhum real no bolso, mas eu vim aqui profetizar que Deus vai abrir as portas, abençoar a tua vida, fazer você prosperar. Sabe, muitas vezes a minha saúde não está nem tão legal, mas eu venho aqui dizer que Deus cura, que Deus transforma, que Deus faz milagre. Sabe, eu não tenho para mim, mas eu venho dizer para você que Deus proverá, que Deus vai fazer. Irmão, eu quero ver nessas horas você dizer que Deus é Deus. Ela está presa ali, escrava, humilhada, que humilhação. Mas ela vai dizer: em Israel tem Deus. Falar que tem Deus quando eu estou cheio, dinheiro no bolso, irmão, quero ver falar nessa hora. Ela poderia primeiro falar: morre mesmo, morre desgraçado, vai, isso, nunca mais você vai mexer com o povo de Deus. E segundo, ela poderia não ter fé nenhuma. Por quê? Se Deus permitiu eu estar desse jeito, se Deus fosse Deus, eu não estava na pindaíba, eu não estava na pior, eu não estava nessa condição. Mas ela vai dizer assim, se o meu Senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, com certeza o meu Deus o curaria. Sabe de uma coisa? Nas horas mais difíceis da nossa vida, a gente muitas vezes tem que atropelar o ódio, o rancor, a decepção, a frustração. A gente tem que passar por cima de tudo isso, porque Deus é maior. Essa moça, ela tinha uma bagagem gigantesca para já não mais crer em Deus, para já não mais confiar, para já não mais acreditar, para nem querer nada com Naamã. E muitas vezes Deus vai usar você para aquele que muitas vezes tentou te humilhar, para aquele que falou mal de você, que fofocou, que na hora que você precisava não ajudou, mas só Deus aí usando você. E não é? Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, então, vai estar na plateia e você no palco. Não, você vai continuar na plateia mesmo. Talvez lá fora. E Deus vai usar você. Posso ouvir um amém? Eu não vejo a hora de Deus me tirar dessa, que eu vou mostrar para todo mundo. Ó onde eu estou agora, ó. No alto. Não, irmão. Na pindaíba, na pior, Deus pode usar você. Aliás, vou dizer que é aí que Deus usa mais. É nessa hora que Deus sabe se você é crente ou não. Essa moça tinha tudo para ter raiva de Naamã. Tomara, morre. E tinha tudo para não crer que Deus pudesse fazer algo na vida dele. Porque como é que está ela? Mesmo ela nessa condição, ela crê que Deus é Deus. A tua vida pode estar difícil, mas se você crê que Deus é Deus, então, bispo, mas se Deus é Deus, por que a minha vida está assim? Irmão, Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, não, fechar então, Deus, a gente não quer, né? Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, mas a gente só quer assim, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se a outra parte a gente quer tirar. Não, irmão.
Talvez a tua vida não está nem tão fácil, mas creia que Deus é Deus. Quantos creem nisso nessa noite aqui, irmão? Anônima. Sabe? Talvez ninguém está vendo pelo que você está passando. Ninguém sabe pelo que você está passando. Ninguém sabe de que forma que você chegou aqui. Só você sabe que você tem vivido. Mas eu creio que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. O fato dela estar vivendo escrava, humilhada, não aumentou a raiva, não alimentou rancor. Ah, irmão, tem crente que quando ele tá tudo bem, é um sorrisão, coisa linda, né? De Jeová, né, Ferreira? Você olha para o cara assim, parece que está vendo passarinho verde. Agora, quando a coisa está ruim, você já vê direto na cara dele, cara amarrada, fechada, maracujá de gaveta. Você olha para ele, quem foi, irmão? Nada, não. Ô, querido, sabe? A gente alimenta rancor e raiva, porque, ai, não deu certo, sabe? Eu esperava. Já pensou? Olha só, a Nalva contou um testemunho aqui, mas vamos dizer assim, de repente a porta não abriu. Aí a Nalva chega aqui. É porque eu acreditava. Se a porta não abrisse, é porque Deus tinha outra maior ali na frente. Se ainda não aconteceu, é porque Deus tem coisas grandes para você. Mas basta não acontecer aquilo que eu espero. Deixa de ser Naamã, você tem que ser a menina. Só porque Naamã olhou e não era o que ele esperava lá no Jordão. E tem muito crente Naamã. Nós temos que ser igual a menina. Sem identidade mesmo. Não quero aparecer. Eu não preciso que as pessoas vejam. Eu só preciso que Deus esteja vendo. E mesmo que as coisas não estejam dando certo na minha vida, eu não vou alimentar rancor, ódio. Não. Mesmo dando certo, eu vou ajudar. E vou ajudar até mesmo aqueles que poderiam me ajudar e não ajudaram. Que poderiam fazer e não fizeram. Sabe, eu vou ajudar até mesmo aqueles que talvez, por conveniência deles, eu estou nessa situação. Mas eu vou ajudar. Não deixa o ódio, o rancor, a decepção, a frustração atropelar você não, irmão. A gente quando está na pior, a gente costuma ser atropelado por tudo isso e depois para sair é fogo. Não está bom hoje. Mas o meu Redentor, Ele vive. Jó estava na pior. Foi como o pastor falou aqui, é verdade. Sabe? Jó, morre. Melhor você morrer do que sofrer. Mas Jó sabia que Deus tinha algo tremendo ainda na vida dele. Lá no fundo ele sabia. Ele até pediu a morte depois. Ai, Senhor, não dá para viver assim. Em nenhum momento Jó questionou Deus. Ele se questionou, mas não questionou Deus. Acredite. 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 Fique de pé, quero orar com você. É assim? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito de super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites. Dando o impossível pela fé, campeão, vencedor, Deus dá asa, campeão, vencedor.
esta fé que te faz imbatível. Senhor, eu quero orar com a tua igreja. Deus, maravilhoso, tremendo, fiel, um Deus que não falha, um Deus que não perde uma batalha. Abençoa aqui teus filhos, abençoa aqueles que estão nos vendo, Senhor, pela internet agora, aonde essa palavra chegar. Essa menina anônima, não tem a foto dela, não sabemos o nome, mas ela fez algo tão tremendo que mudou a história. Evangelizou, profetizou, foi profeta. Se o meu Senhor tivesse lá na frente do profeta, Deus o curaria. Olha que profecia. Ela acreditou, creu, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, ela não deixou de crer. Sabe? Alimente nessa noite o seu coração com amor. Bispo, está tão difícil, são tantos problemas, tantas adversidades, tantas decepções, mas você precisa alimentar o amor.